Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional. Repórter Nacional. Olá, muito bom dia. São 7h30 da manhã aqui em Brasília. E eu te convido a começar a sua quarta-feira, 16 de março, se atualizando com as principais informações do dia. Eu sou Monique Castilho, ao meu lado na apresentação Miguelzinho Martins, no estúdio com a gente, Priscila Mazenotti. Então fique aqui pelas ondas da Rádio Nacional e da TV Brasil, não é isso, Miguelzinho? De fato, bom dia, Monique, bom dia, Priscila. Oi, bom dia. Aproveito para convidar você a visitar os nossos canais no YouTube, anote aí, Rádio Nacional BR e TV Brasil, no Twitter, no Instagram, no @Rádio Nacional BR, além de nos acompanhar pelos aplicativos da IBC para celular. Convite feito, vá lá, conto com o seu acesso. E você vai conferir nessa edição do Repórter Nacional. No 21º dia de guerra, Kiev amanhece sob forte bombardeio. O presidente Jair Bolsonaro cobra a redução de preços da Petrobras. E anuncia a redução do IOF sobre câmbio. Campanha de vacinação contra a gripe começa dia 4. E a Lei Paulo Gustavo de apoio à cultura foi aprovada no Congresso. E começamos já com Priscila Mazenotti aqui para falar sobre gasolina, não é isso, Priscila? Aumento da semana passada ainda está rendendo. Bem fala, hein, Miguelzinho? Bom dia para você, bom dia também para os nossos ouvintes. Está rendendo bastante. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro, ontem, no evento lá no Palácio do Planalto, deu uma puxada de orelha na Petrobras, viu? Falou o seguinte, olha, depois do barril do petróleo no mercado internacional ter batido recordes por conta da guerra, né? Chegou aí há alguns dias a $139 o barril no mercado internacional, maior valor dos últimos 14 anos. Agora a coisa já começou a se estabilizar. Então, ele disse que esse aumento poderia ter sido menor, né? Ou que poderia haver já uma redução no preço, acompanhando aí a redução do valor do petróleo. Vamos ouvir. Pelo que tudo indica, os números agora, em especial do preço do barril de petróleo lá fora, sinalizam para uma normalidade no mundo. Espero que assim seja. E espero que a nossa querida Petrobras, que teve muita sensibilidade ao não nos dar um dia, ela retorne aos níveis de uma semana passada, os preços dos combustíveis no Brasil. Pois é, o que é isso que ele fala de a Petrobras poderia ter esperado um dia? Porque é o seguinte, no mesmo dia do reajuste, o presidente sancionou aquela lei do ICMS, que estabelece um valor fixo por litro de gasolina cobrado, o ICMS cobrado por litro de gasolina. Então, o entendimento, o argumento dele é assim, olha, se tivesse esperado, esse aumento, esse susto que a gente tomou na sexta-feira, estamos sentindo impacto até hoje, poderia ter sido menor, o aumento poderia ter sido um pouco menor, né? Esse é o argumento dele. Ele falou sobre isso durante um evento lá no Palácio do Planalto, evento de assinatura do decreto para reduzir o IOF do câmbio. É aquele valor, aquele percentual cobrado para cada compra que é feita em moeda estrangeira. Hoje, cada vez que você faz uma compra em viagem ao exterior ou em moeda estrangeira, é cobrado 6,38%. Então, a ideia agora com esse decreto é reduzir 1% escalonadamente até chegar a 0% em 2028. A estimativa e a conta que o governo faz é de uma redução da carga tributária de 1,4 bilhão de reais. O governo tomou essa decisão para entrar na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento dos Estados. Vários países começaram já a negociação, não só o Brasil, né, que podem entrar aí para essa lista, da qual fazem parte as maiores economias do mundo. A gente está falando aí de Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra e aqui na América do Sul, o Chile também, Miguelzinho, Monique. Agora, Priscila, especialistas avaliam que uma forma de solucionar essa complicada questão em relação ao preço dos combustíveis passa necessariamente por uma questão tributária. Nesse sentido, como anda a reforma tributária? Pois é, reforma tributária já está há anos tramitando, né? A cada governo, a cada legislatura vem uma reforma tributária. Aparentemente, agora vai dar andamento. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado se prepara para votar o parecer do relator, o senador Roberto Rocha. Hoje, às 10 horas da manhã, a gente está falando aí de unificação de uma série de impostos e tributos, né? Por exemplo, IPI, COFINS e PIS podem virar um só, ICMS e IPI também, ISS podem virar outro. Assunto bem complexo, tem IVA, o Imposto sobre Valor Agregado também entrando aí nessas discussões. Bem complexo, a gente vai acompanhar. Vamos trazer a atualização disso tudo na nossa programação e também no nosso Jornal do Meio-Dia. Tá certo. Bom Obrigado, dia, Priscila. gente.
Vamos falar um pouco das notícias internacionais, atualizar a situação da guerra, né? A expectativa hoje é quanto ao discurso virtual do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no Congresso dos Estados Unidos. Enquanto isso, as forças russas continuam avançando na direção de Kiev e também bombardeando outras cidades. Mais 2 jornalistas foram mortos, estavam no carro que foi atingido por disparos. Enfim, as negociações continuam. Mais uma rodada para hoje, programação, né? Patrícia Moribe, da Rádio França Internacional, diretamente de Paris, está na linha ao vivo com a gente. Patrícia, bom dia. Nos atualize sobre o conflito. Bom dia, Monique. Aqui em Paris, 11h35. Kiev, a capital da Ucrânia, amanheceu sob toque de recolher e com o barulho de fortes explosões no oeste da cidade. Colunas de fumaça negra foram observadas no céu de Kiev após ataques russos contra prédios residenciais. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky faz uma intervenção por vídeo hoje diante do Congresso americano às 14 horas de Paris. Ele deve pedir mais armamentos e, novamente, uma zona de exclusão aérea sobre o seu país, medida que tem apoio de vários congressistas americanos. Em seguida, o presidente americano Joe Biden deve anunciar uma ajuda adicional de 800 milhões de dólares à Ucrânia. Os ministros da Defesa da OTAN se reúnem hoje em Bruxelas para discutir em caráter extraordinário quais deverão ser os próximos passos em meio à escalada de violência na guerra. Ucrânia, Finlândia, Suécia e Geórgia, países que não fazem parte da organização, além de representantes da União Europeia, também participam do encontro. Os ministros da Defesa da OTAN devem abrir as discussões, abordando medidas concretas para reforçar a segurança a longo prazo em todas as áreas. O reforço das defesas aéreas e antimísseis, o reforço marítimo, a cyberdefesa, assim como a manutenção de exercícios militares também estão na agenda do encontro. Estes foram os destaques de Paris. Patrícia Moribe, para o Repórter Nacional. Obrigada, Patrícia. E voltando ao Brasil, como a gente tem falado, né, a guerra na Ucrânia tem afetado diretamente a importação dos fertilizantes tão importantes para a nossa agricultura. Para tentar ajudar nessa questão, o governo aqui do Brasil montou um esquema especial nos portos para receber fertilizantes. A partir de agora, os navios que chegarem não vão mais precisar enfrentar aquelas longas filas para descarregar. A gente lembra aqui que 85% do produto utilizado pelo setor de agronegócio é, em sua maioria, importado. Repórter Nacional. Vamos falar um pouquinho de saúde. Beatriz Albuquerque já está com a gente aqui ao vivo nos estúdios. Bom dia, Bia. Você vai falar sobre a campanha nacional de vacinação, não é isso? Que começa já agora, dia 4 de abril. Isso mesmo. Bom dia, Miguelzinho. Bom dia, Monique. Bom dia para todos os ouvintes. Isso mesmo. Começa a partir do dia 4 de abril a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Como todos os anos, ela vai ser dividida em 2 etapas. A primeira vai do dia 4 de abril ao dia 2 de maio. Podem ser vacinados aí os idosos com mais de 60 anos e os trabalhadores de saúde. A segunda etapa, que vai ser aí entre o dia 3 de maio ao dia 3 de junho, que é o final da campanha, tem como público-alvo as crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, então as crianças que ainda não completaram 5 anos, gestantes, mulheres que acabaram de dar à luz, professores e pessoas com comorbidades. Essa lista da segunda etapa, ela é bem complexa, bem maior do que a gente está conseguindo dar aqui, então ela pode ser acessada aí no site da Agência Brasil, em agenciabrasil.abc.com.br. Esse ano, a meta do governo é imunizar aí cerca de 76 milhões e 500 mil pessoas até o final da campanha, até o dia 3 de junho. Essa vacina disponibilizada pelo SUS, ela é trivalente, protege aí contra 3 tipos de influenza. Monique. Obrigada. E Bia, mudando só um pouquinho de assunto, mas ainda dentro da área da saúde, eu estava lendo ontem uma pesquisa que mostrou que as pessoas simplesmente esqueceram da dengue no momento da pandemia, né? Elas ficaram tão focadas com a pandemia que esqueceram de ter as precauções, né? Jogar água fora e tudo mais para evitar a dengue. Como que é a percepção das pessoas, né? O que você sabe sobre essa pesquisa? Olha, é uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Infectologia e é, assim, impressionante. 31% dos brasileiros acreditaram que a dengue acabou durante a pandemia. É um número enorme. Acho que as pessoas acabaram ficando muito focadas na Covid-19 e esqueceram de doenças tão comuns. A dengue é muito comum aqui no Brasil, especialmente nesse período chuvoso, de calor. É o período de maior incidência da doença. Inclusive, nos meses de janeiro e fevereiro,
muitos estados brasileiros registraram aí aumentos expressivos nos casos da doença. Todo mundo já sabe, como você disse, que o jeito de evitar a dengue é acabar com a água parada e acabar com o mosquito Aedes aegypti. Então, fazer inspeção no quintal, ver se tem lixo acumulado, entulho, vasinho de planta com água, ficar sempre muito atento e, claro, ficar de olho nos sintomas. Dor de cabeça, febre, dor no corpo, procurar um sistema de saúde mais próximo da sua casa e sempre ficar muito de olho no quintal, água parada, e ficar aí com essas informações e falar com os vizinhos, com os parentes, porque as casas vizinhas também sempre podem transmitir, né? O mosquito pode andar e infectar as pessoas, Monique. E lembrando, né, que o mosquito também, além de transmitir a dengue, transmite a zika e a chikungunya. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte. Muito obrigada, viu, Bia? Obrigada, Monique. Obrigada, Miguelzinho. Falando agora de educação, olha só que interessante. O Enem vai poder ter questões subjetivas e provas voltadas para áreas específicas. Essa proposta de mudança está num parecer aprovado pelo Conselho Nacional de Educação para adequar o exame ao novo ensino médio. E qual é a ideia? É que o exame, ou seja, o novo Enem, a partir de 2024, seja feito em 2 etapas. A primeira com aquela coisa básica do currículo, prova de redação e etc. E a segunda com as provas de acordo com a área vinculada ao curso superior. Vai deixar o estudante mais focado na área que ele pretende seguir. Mas só para deixar claro, né, Miguelzinho, isso ainda não está valendo. Esse parecer ainda precisa passar por ajustes, ainda está na fase de discussões. O próprio Ministério disse que o CNE antecipou as discussões. Enfim, mas já é um indicativo de mudanças, a gente vai ficar de olho para ver o que isso vai dar. Imposto de renda. E aí, você já fez o seu, Monique? Ainda não, eu confesso que eu terceirizo para o meu pai fazer o meu todo ano. O meu eu já comecei, mas agora vem as dúvidas, né? Daí a importância também de tirar essas dúvidas. Pois é, a gente fica falando aqui sobre imposto de renda, recibo, declaração pré-preenchida, mas tem um detalhe que muita gente não conhece. Sabia que é possível destinar parte do que você paga para ações de apoio a crianças, adolescentes e idosos? Quer saber como? Lucas Por Deus Leão explica. Você sabia que é possível destinar até 6% do imposto de renda diretamente para o Fundo da Criança e do Adolescente e o Fundo do Idoso? Pois é, essa possibilidade existe para as pessoas físicas que fazem a declaração completa. Algumas empresas também podem destinar parte do tributo devido. Neste caso, são as que apuram o imposto sobre o lucro real. A Receita Federal informa que a pessoa física pode destinar até 3% dos valores devidos ao Fundo da Criança e Adolescente e até 3% para o Fundo do Idoso, recurso que será usado nas políticas públicas voltadas a esses grupos. O coordenador da campanha de incentivo à destinação do imposto de renda, Marcos Gregório Borges, argumenta que um dos benefícios é poder deixar parte do tributo no próprio município ou estado do contribuinte. Então, imagina só, você tem que pagar um valor X de imposto, mais um percentual, um pequeno percentual desse valor, pode ficar no seu município, pode ficar na sua cidade e ser aplicado para ajudar as crianças da sua cidade, ajudar os idosos da sua cidade. E isso sem você, na prática, gastar nada mais do que você já teria que pagar. Porém, o representante da Receita Federal ressalta que nem todos os municípios têm um fundo registrado para receber essas deduções e que os recursos também podem ser destinados aos fundos nacional, estaduais ou distrital do idoso e da criança e do adolescente. Para fazer a destinação, basta acessar a aba Doações diretamente na declaração e informar o valor e o fundo ou os fundos que devem receber os recursos. Essa informação só deve ser prestada após o contribuinte completar todos os demais campos da declaração. A destinação também pode ser feita pelos contribuintes que têm valores a receber. Nesse caso, a pessoa deve emitir e pagar os boletos com os recursos destinados aos fundos escolhidos até o dia 29 de abril. Posteriormente, na restituição do imposto, ele recebe de volta o valor pago, atualizado pela taxa Selic. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Primeiro foi a lei
Primeiro foi a Lei Aldir Blanc, né? Agora outra lei, a Paulo Gustavo, promete dar um alívio ao setor cultural. Aliás, ela acaba de ser aprovada no Senado, não é isso, Ana Lúcia Caldas, ao vivo aqui com a gente no estúdio? Bom dia. Ana, conta pra gente, a lei foi aprovada no Senado e agora vai pra sanção, é isso? É isso, Monique, bom dia pra você, Miguelzinho, bom dia a todos, né? Então, foram 74 votos a favor e uma abstenção, né, dos senadores. A lei, como você disse, Paulo Gustavo homenageia o humorista que morreu em maio do ano passado e fica assim. Agora essa lei vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro. São 3 bilhões e 800 milhões de reais destinados aí à cultura e esses recursos virão do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura. E para que serve esse dinheiro? Muita gente se pergunta, né? Esse dinheiro vai ser usado assim, por exemplo, em reformas de pequenos teatros, incentivo a manifestações culturais, para serem feitos filmes, curtas, documentários, e a distribuição do dinheiro vai 2 bilhões e 800 milhões para o audiovisual e o restante aí para ações emergenciais, para editais, para prêmios, por exemplo, né? E o relator foi o senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, e ele fala desses investimentos. Que vai atender de forma descentralizada mais de 5 mil municípios brasileiros e todos os estados da federação. Visou fazer justiça com esse setor que foi tão atingido pela pandemia, que é o setor artístico e cultural brasileiro. Todos os artistas, desde o nosso folclore, o nosso congado, todos atendidos agora com esse investimento maciço na nossa cultura. Então, como esse dinheiro vai ser destinado à Secretaria de Cultura de Estados, municípios e do Distrito Federal, são justamente os estados, municípios e o DF, né, que vão saber quais as ações que vão ser beneficiadas. O Senado rejeitou aí a mudança feita pelos deputados, né, porque primeiro foi aprovada pelos deputados, que dava à Secretaria Especial de Cultura a tarefa de definir as diretrizes para segmentos culturais considerados prioritários. Os senadores também retomaram aí a versão que previa o repasse direto aos estados e municípios de no máximo 90 dias após a publicação da lei. E o projeto determina que os beneficiários dos recursos cumpram algumas contrapartidas. Por exemplo, eles podem realizar exibições de graça e também tem que prestar, conta direitinho do dinheiro que receberem, tá? Mais um aporte bom. Muito obrigada, Ana. A gente lembra que cultura tem um papel fundamental para o desenvolvimento humano, né? Contribuindo aí sobremaneira para o progresso de uma nação. E já que estamos falando de cultura, vamos aproveitar para lembrar que logo mais às 11 horas, no Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, vai ser aberta a exposição Chagall, Sonho de Amor. Miguelzinho, mais de 180 obras estarão expostas na capital carioca até 6 de junho, quando a mostra do pintor russo seguirá para outras cidades. A repórter Tatiana Alves traz um pouquinho dessa exposição para a gente. Um universo único, pautado pelo uso revolucionário de formas e cores. Essa é uma das muitas impressões que a exposição Chagall, Sonho de Amor, pode causar no espectador. A trajetória de vida e obra do pintor russo Marc Chagall, que marcou as artes no século XX, é revelada em mais de 180 obras, produzidas entre 1922 e 1981, como pinturas, aquarelas, litografias e gravuras que abrangem temas como a infância e a tradição russa, o sagrado e suas representações. As obras são de coleções do exterior e de museus brasileiros e estão em cartaz até o dia 6 de junho no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. As obras já foram expostas em outros países, como Polônia e a Suíça. Depois do Rio de Janeiro, a mostra passará por Brasília, Belo Horizonte e São Paulo, onde fica até abril de 2023. A exposição Chagall, Sonho de Amor, pode ser vista de quarta a segunda no CCBB, das 9 da manhã até as 8 da noite. A entrada é franca e os ingressos deverão ser emitidos pelo site eventim.com.br. A apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 é obrigatória. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Repórter Nacional.
Agora, olha só essa, como se não bastasse tudo o que a gente está vivendo, ainda tem gente falsificando autoteste para a Covid. Um absurdo, né, Miguelzinho? E a gente imagina até onde vai a ousadia das pessoas e também das empresas. Foi em Bauru, no interior de São Paulo. A polícia apreendeu 72 autotestes com a data de validade adulterada. No local da apreensão, onde funcionaria a empresa suspeita de falsificar e vender os kits, foram encontrados uma grande quantidade de equipamentos de proteção, luvas descartáveis, máscaras e álcool em gel. O material foi apreendido pela Vigilância Sanitária. E ontem fez um mês da tragédia de Petrópolis, né? A cidade ainda tenta se reerguer. O governador do Rio, Cláudio Castro, disse que este ano serão construídas cerca de 1.000 moradias para tentar ajudar essas pessoas que perderam tudo. Tamara Freire está na linha com a gente, ao vivo do Rio de Janeiro. Bom dia, Tamara. Bom dia a todos os nossos ouvintes. De acordo com o governador aqui do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, essa construção de cerca de 1.000 moradias pode ser iniciada ainda este ano, com recursos que virão em parte ou totalmente de ações do governo federal. De acordo com Castro, a Secretaria de Estado de Infraestrutura já está negociando os terrenos para receber as casas que deverão ser construídas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. A cidade, que fica na região serrana aqui do Rio de Janeiro, foi atingida por fortes chuvas no dia 15 do mês passado, que deixaram mais de 230 mortos e cerca de 900 desabrigados. Por enquanto, essas famílias estão recebendo o benefício de R$ 1.000 em aluguel social e algumas serão realocadas em um prédio no centro da cidade que foi comprado pela prefeitura. Ainda há o problema também das habitações em área de risco. De acordo com o governador, só em Petrópolis, estudos indicam que há 25.000 casas nessa situação, porque a cidade é essencialmente montanhosa, com poucas áreas planas, e a população, ao longo dos anos, foi ocupando as encostas dos morros. Essa situação agrava o risco de que novas tragédias possam ocorrer futuramente. Essas declarações do governador foram dadas ontem em uma missa pelos 30 dias da tragédia, que foi realizada nos Jardins do Palácio Guanabara. Nessa missa também foram entregues medalhas aos bombeiros e outros agentes públicos que trabalharam nas ações de resgate e salvamento em Petrópolis. Ao vivo da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire. Obrigada, Tamara. Esportes. A classificação do Atlético Mineiro na Libertadores e Vasco e Flamengo pelas semifinais do Cariocão. Assuntos para Bruno Mendes. E vamos começar com a classificação do América Mineiro. O Coelhão segurou um empate em 0-0 com o Barcelona no Equador e nos pênaltis venceu por 5-4. Nesta quarta-feira, a Rádio Nacional transmite para todo o Brasil. Flamengo e Vasco. O zagueiro vascaíno Quinteiro fala sobre o duelo de daqui a pouco. Claro que é um jogo definitivo, sabe? Mas eu acho que todo jogo é distinto. Todo jogo tem que ter uma estratégia diferente. É um grande clube, sabe? É um jogo importante para a gente, para o clube. E claro que a gente vai ter que ter uma estratégia para ganhar o jogo. Entender que não é um jogo só de 90 minutos, é um jogo de 180 minutos. Então a gente vai ter que ter muita inteligência para saber levar os dois jogos, sabe? O jogo de volta acontece no próximo fim de semana, também com cobertura da Rádio do Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. 165 milhões. É muito dinheiro, né, Miguelzinho? Você já imaginou o que você faria com essa bolada? Tô pensando, quem sabe, numa bicicleta, alguma coisa parecida. Acho que dá para comprar um pouquinho mais. Bom, esse é o valor prometido pela Mega Sena para hoje, viu? O concurso 2.463 vai pagar simplesmente o 5º maior prêmio da história e o maior do ano. O sorteio será às 8 horas da noite no Espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada até às 7 horas da noite nas lotéricas ou pela internet. É só pra gente explicar um pouquinho aqui pro pessoal. Se ganhar sozinho e colocar esse dinheiro na poupança, o rendimento será de R$ 825 mil por mês.
nada mal, hein, gente? Então, já imaginou o que fazer com tanto dinheiro? E sonhando com essa bolada, a gente vai terminar o Repórter Nacional de hoje. Boa sorte para você, um ótimo dia. É isso, continue conosco, aproveite e nos siga nas redes sociais. A Rádio Nacional segue levando a você música e muita informação. Na TV Brasil, você acompanha agora o Brasil em Dia. Aproveite bem a sua quarta-feira. Até amanhã. Tchau, tchau. Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional.